Graça e paz, irmãos. Não posso deixar de mencionar a alegria que eu tive quando eu entrei aqui na casa do Senhor e vi a igreja, revendo os irmãos, a igreja já quase completa. Então é uma alegria e imagino que os irmãos também estejam sentindo essa alegria do Senhor. Nós vamos continuar a exposição da Epístola de São Pedro. Então abra a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1. Hoje nós iremos nos ater à exposição do versículo 13. Então 1 de Pedro, capítulo 1. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Leiamos todos juntos. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, confiados no teu perdão pleno e judicial realizado na cruz, confiados no perdão paternal que diariamente o Senhor nos concede, ou seja, em tuas misericórdias insondáveis, infalíveis e eternas, confiados nisto e com esta esperança que nós cremos que o Senhor vai falar aos nossos corações, pautado na tua palavra, e clamamos mais uma vez: abra o nosso entendimento para entendermos as maravilhas da tua lei. Inclina nossos corações à tua lei e nos ajuda a pôr em prática o que nós iremos ouvir. Edifica-nos de maneira poderosa e sobrenatural por intermédio do teu Santo Espírito. Nós clamamos isto em nome de Jesus, reconhecendo a nossa total dependência do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, uma das características nefastas do Covid-19 é que é um vírus que colocou a humanidade em um nivelamento completo, no sentido de que tanto rico como pobre, não importa a cor, não importa o local do mundo, todos estão sujeitos e todo tipo de pessoa foi acometido. Não digo todas as pessoas, mas todo tipo de pessoas foi acometido com este vírus. É um vírus que nivelou a sociedade, nivelou. E nesse sentido fica perceptível esse nivelamento quando nós percebemos o semblante de angústia e de ansiedade, não apenas nas pessoas mais simples, mais pobres, mas em qualquer pessoa nós vemos esse semblante de preocupação, de ansiedade. Isto porque está de acordo com Eclesiastes, que nos diz que o mal que ele viu sobre a humanidade acomete a todos, tanto a crentes como a não crentes, tanto ao fiel como ao infiel. Todos debaixo do sol passam pela mesma tribulação. Se todos podem passar pelos mesmos tipos de tribulações, o que nos diferencia então dos ímpios? O que diferencia um crente do ímpio? Meus queridos irmãos, não falaremos sobre aspectos morais necessariamente como tema central, porque nós falaremos hoje sobre uma diferença que tem a ver com aspectos existenciais do ser humano. E nesse sentido, o que diferencia o ímpio do crente é a esperança. O crente tem algo que nenhum ímpio tem, que é a esperança. Por isso que por mais que um crente seja machucado, ferido, sofrido, ele ainda tem um olhar de esperança, coisa que o ímpio não tem. Essa é a principal diferença existencial entre um crente e um não crente, a esperança. Meus queridos irmãos, haja vista a importância que a Bíblia ressalta sobre o aspecto da esperança.
Observemos, por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo de número 1 em diante, onde Paulo nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós obtivemos agora igualmente acesso a esta graça. E não somente isto, mas nos gloriamos na glória de Deus, na esperança da glória de Deus. Observe a esperança. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas nos gloriamos também nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E no versículo 5 Paulo diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E já no capítulo 8 de Romanos, versículo de número 19 a 21, Paulo nos diz, aliás, de versículo 19 até o versículo de número 25, ele nos diz que na esperança fomos salvos. Como se espera algo que se vê? Se não se vê, logo esperamos. Ou seja, a esperança ela é central na vida do crente. É a principal diferença existencial entre o ímpio e o não crente. E, aliás, entre o ímpio e o crente. É a esperança. Por isso que Paulo nos diz, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, ele nos diz que se a nossa alegria, a nossa esperança se limitar a este mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Resumo aqui esse aspecto introdutório, meus irmãos, dizendo que o que nos diferencia, nós e os não crentes, não são as lutas e tribulações ou livramentos, porque tanto o ímpio como o crente estão passivos de passar por mesmas experiências de lutas e tribulações. A esperança é a principal diferença existencial. Por isso que é importante nós revisitarmos o tema da esperança. E nesse sentido que Pedro vem falar sobre a esperança no versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai. Meus irmãos, essa é a marca do crente neste mundo, esperando. Por que que quando o crente está internado no hospital, os ímpios não entendem, os médicos que não são crentes também não entendem por que que aquele crente está internado no hospital, e mesmo assim ele tem um semblante alegre e um semblante pacífico? E pergunta: por que que você está assim? Por que você tem esse semblante mesmo nessa situação? E o crente responde: é porque eu estou esperando. Mas esperando o quê? Esperando a graça que vai ser revelada no dia de Cristo Jesus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Na verdade, tudo que nós temos é graça de Deus. A assistência do Espírito Santo é graça de Deus, os livramentos é graça de Deus, o pão de cada dia é graça de Deus. Mas a graça que ele está falando aqui é uma graça específica, que ainda está sendo trazida. Esta graça, ele ressalta no versículo 4, que é a herança que há de ser revelada no dia de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o que nós esperamos? Nós esperamos a graça que vai ser trazida, nós esperamos a herança. Veja o versículo de número 4, onde Pedro ressalta essa graça: para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. É o novo céu e a nova terra. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 2, nos gloriamos na esperança da glória, a glória que há de ser revelada em nós. E essa esperança, essa expectativa, contrastada com as tribulações que nós estamos vivendo, gera em nós, meus irmãos, uma expectativa ardente, como está escrito em Romanos 8, que toda a criação geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. E não somente a criação, mas nós também gememos. Então, quando nós experimentamos situações escatológicas, apocalípticas, como o coronavírus e os desdobramentos sociais e econômicos do coronavírus, nós entramos muitas vezes em um estado de angústia e gemido, não necessariamente às vezes por nosso sofrimento, mas também por presenciar o sofrimento humano, por presenciar o vizinho passando dificuldade financeira, por presenciar pessoas passando fome, por presenciar o luto, a angústia. Tudo isso gera tensão, ansiedade, angústia e gemido em nossos íntimos, a ponto de nós orarmos ao Senhor e dizer: até quando, Senhor? Meus queridos irmãos, o que nos dá força para continuar caminhando de cabeça erguida
é a esperança. E nesse sentido falaremos, com base nesse texto, sobre os fundamentos da nossa esperança. É disso que trata o texto. E esse é o tema dessa mensagem. Os fundamentos da nossa esperança. O primeiro fundamento da nossa esperança, meus irmãos, está no versículo de número 13, está apontado, indicado no versículo 13, é o Evangelho. O Evangelho é o primeiro e o principal fundamento de nossa esperança. Versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai. Por isso o quê? Veja a importância de nós estudarmos a Bíblia a partir dos elementos básicos da língua. É claro, da língua grega, mas também o que se reflete em qualquer língua, em qualquer idioma, como o português. Essa conjunção aqui, por isso, está fazendo uma ligação entre o que ele vai falar na frente e o que ele acabou de dizer. Isso o quê? Por isso, no versículo 12, a eles foi revelado o que? Não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que anjos anelam prescrutar. Por isso o que? O Evangelho. Ele está dizendo, esperai a graça. Por que eu tenho que esperar a graça? Por causa do Evangelho. Por que eu tenho esperança da revelação da glória de Deus? É baseado em que a minha esperança? Não é baseado neste mundo, porque se a nossa esperança for fundamentada neste mundo, seremos os mais infelizes dos homens. Então, quando uma pessoa fala para você, ou te pergunta e te questiona, por que você está feliz e animado mesmo em meio a essa tribulação? E você responde, porque eu estou esperando algo especial. A minha alegria, a minha esperança não está nesta terra. Eu tenho a esperança da vida eterna, a esperança da glória. E a pessoa te pergunta, com base em quê? Com base em que você tem certeza da vida eterna e certeza da glória? E você diz, com base no Evangelho. A minha esperança é fundamentada no Evangelho. Por isso, por causa do Evangelho. Que Evangelho nos dá certeza da salvação? Qual é o conteúdo do Evangelho que nos dá essa certeza e essa esperança? O versículo 2, ele fala da eleição. O Evangelho trata da eleição. Por causa da eleição, posso ter esperança da glória. O versículo 2 fala da santificação. Em eleição e santificação do Espírito, a santificação me dá esperança da glória. O versículo 2 fala da redenção, pela aspersão do sangue de Cristo. É Evangelho também, me dá esperança da glória. O versículo 4 fala da glorificação, da herança que há de ser revelada em nós. Também faz parte do Evangelho. O capítulo 4 fala da segurança da salvação, onde ele fala que nós somos guardados pelo poder de Deus. Faz parte do Evangelho, me dá esperança da glória. O versículo de número 3 fala da regeneração, nós fomos regenerados, faz parte do Evangelho, por isso nós temos esperança da glória. Ou seja, meus irmãos, nós temos esperança não porque nós somos loucos. Os apóstolos, eles glorificaram a Deus, se alegraram em Deus, louvaram a Deus, mesmo quando eles estavam apanhando, sendo açoitados. Por quê? Meus irmãos, porque essa vida aqui tinha perdido sentido para eles. Porque a esperança deles era a esperança da glória, pautada no Evangelho. Então, veja, o primeiro fundamento da nossa esperança, meus irmãos, é o Evangelho. Então nós temos um motivo lógico, porque nós temos a esperança da glória. Aqui está uma das principais marcas distintivas da fé reformada, a esperança da glória. Porque outros tipos de doutrinas cristãs, ou que se dizem cristãs, estou falando do arminianismo, de igrejas arminianas que dizem, olha, nós somos salvos, você é um crente salvo, até o dia que você conseguir se manter consagrado a Deus. Porque no dia que você não conseguir se manter consagrado a Deus, naquele dia, se Jesus voltar, você não sobe. Ou seja, não é uma salvação pautada no Evangelho, não é uma esperança baseada no Evangelho, mas baseada nas obras. Quanto mais eu me consagro, mais segurança eu tenho da salvação. Por isso esses pregadores dizem constantemente, vigia, varão, vigia. Você está vigiando, irmão? Irmão está vigiando, por quê? Porque se Jesus voltar não te encontrar vigiando, você não sobe. Veja que desgraça, algo que deveria ser graça é uma desgraça, porque essa pregação é uma desgraça, porque não produz paz, não produz alegria, só tormento na alma dos crentes, onde os crentes vivem com medo de perder a salvação, com medo de irem para o inferno. Meus queridos irmãos, a nossa pregação é a pregação da graça,
do Evangelho. A nossa esperança é baseada no Evangelho, não é baseada em nós mesmos, não é baseada em nossa consagração. Eu tenho certeza da salvação por causa do Evangelho, porque o Evangelho me garante, não por causa da minha consagração ou de minhas obras. Meus queridos irmãos, o primeiro fundamento da nossa esperança é o Evangelho. Pedro ressalta isso. O segundo fundamento da nossa esperança, meus irmãos, é a nossa responsabilidade. Em outras palavras, é a vigilância. A vigilância é um outro fundamento da nossa esperança, onde ele diz, versículo 13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Sede sóbrio significa, o que significa ser sóbrio? Significa estar atento, significa estar vigilante, não embriagado pelas coisas deste mundo. E quando eu falo que isso diz respeito à nossa responsabilidade, no aspecto de alimentar a nossa esperança, existe o nosso exercício, a nossa responsabilidade de, nesse processo de alimentar a esperança, nós vigiarmos, estarmos atentos, não para garantir a nossa salvação, mas atento aos sinais, porque a graça está chegando. Quanto mais acontecem os sinais, mais essa graça está chegando. Que graça? A revelação de Jesus Cristo, a volta de Cristo. Então, o fato de eu ter esperança da vida eterna não significa que eu tenho que relaxar espiritualmente e ficar desatento. Isso não diz respeito à salvação, diz respeito à minha responsabilidade de salvo. Uma vez salvo, eu tenho que vigiar para aguardar os sinais da volta de Cristo. Então ele diz, sede sóbrios. De que maneira eu tenho que esperar esta graça? Com sobriedade. Paulo nos diz que nós não somos dos que dormem. Nós não somos dos que dormem, nós somos daqueles que vigiam. Por isso, a Bíblia constantemente ressalta a importância do vigiar, através de parábolas como a parábola das 10 virgens e de vários aspectos bíblicos e neotestamentários que ressaltam de fato a nossa responsabilidade de vigiar. Obrigado, Guto. É um mandamento constante na Bíblia. Vigiai, vigiai e orai. Estai atento aos sinais da volta de Cristo. Então, quando ele diz sede sóbrio, significa eu estou esperando a graça, mas de maneira atenta, com vigilância. E essa vigilância, meus irmãos, é uma vigilância que significa com atenção, atentando para os sinais da volta de Cristo. Então, nós não podemos encarar o Covid como, nem ao mesmo tempo com exagero, achando que já é o sinal do anticristo, nem achando que o Covid é uma gripe qualquer que vai surgir, dar um susto no mundo e depois ir embora, e aí vem mais 1000 anos até Jesus voltar. Esse Covid, meus irmãos, é um forte indício, um forte sinal de que Jesus está voltando. Isso é claro, isso é óbvio, não só pela natureza do Covid, mas pelas implicações e consequências sociais, econômicas, políticas e religiosas dele. O Covid revelou, por exemplo, uma perseguição que já existe, enrustida no coração dos ímpios, dos políticos, que têm ânsia e sonho de perseguir a igreja. O Covid revelou o que está no coração de muitos políticos, o desejo de perseguir a igreja, de fechar a igreja, de prender crente. Em vários países do mundo, o Covid revelou o que está nos bastidores. O Covid revelou a ira de Deus sobre este mundo. É um sinal, mas não é o grande sinal, é um dos sinais. Coisas piores virão, não estou querendo ser pessimista, só bíblico. Coisas piores virão. Estejamos atentos aos sinais. Acontece que quando a Bíblia nos diz para estarmos atentos aos sinais, não é apenas para nós fazermos avaliações sociológicas, diagnósticos teológicos. Esse vigiar significa para nós nos consagrarmos mais a Deus, porque tem crente que nem o Covid derruba, tem crente que vive pecando contra Deus continuamente, sem responsabilidade, sem arrependimento, e vem um Covid e faz uma limpeza na terra, um arraso na terra, e o crente continua lá, sem ler a Bíblia, sem orar, sem se consagrar, falando mal, com maldade, com artimanhas malignas, como se nada tivesse acontecido. Então, meus irmãos, o vigiar implica em responsabilidade de atenção aos sinais e também significa santificação. Agora, eu tenho que vigiar estando atento aos sinais, e também nós devemos vigiar, meus irmãos, com o foco na glória.
O pé aqui e o pé no céu. Pé na terra, pé no céu. Como diz o ditado popular, né? O olho no peixe, né? E outro no gato. O olho na terra, como? Sendo um bom pai, sendo uma boa mãe, um bom profissional, sendo um bom crente, fazendo o melhor para Deus no seu trabalho, o melhor para Deus no seu serviço, mas sem o coração estar preso a isso aqui. Aí enquanto eu não for para Disney, não vou realizar meu sonho. Aí enquanto eu não tiver um apartamento, a minha vida está incompleta. Aí enquanto eu não tiver isso, enquanto eu não me casar, a minha vida está incompleta. Vai, traça o seu plano de vida, seu projeto de vida. Não é errado planejar. Nós devemos planejar, sermos organizados, responsáveis, sonhar com a casa própria, sonhar com o carro, sonhar com o casamento, sonhar com isso, mas sem o coração idolatrar essas coisas. Um pé aqui na terra e outro pé no céu. Não é à toa que Pedro manda nós cingirmos o nosso entendimento. Versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Isso está no texto, não é de forma aleatória. Quem escreveu esse texto foi um judeu. Pedro era um judeu convertido ao cristianismo. E esse verbo cingir nos remete à Páscoa. O verbo cingir nos remete ao Êxodo. Porque na preparação da Páscoa, quando Deus mandou o povo de Israel preparar a Páscoa, a saída do Egito, Deus diz: comam o cordeiro, mas com os lombos cingidos. O que é comer o cordeiro com os lombos cingidos? Preparados para fugir, preparados para correr deste mundo de Faraó. O que é cingir os lombos? Para a nossa cultura isso é estranho, porque os homens usam calças, mulheres usam vestidos no mundo ocidental. Mas no mundo oriental, no Oriente Médio daquela época, o que significa cingir os lombos? As pessoas usavam vestes longas, tanto homens como mulheres. E no período de guerra, de batalha, ou de fugir de alguma coisa, de correr, para eles conseguirem correr com aquelas vestes grandes, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que fazer uma leve abertura das suas pernas, puxar essa roupa grande por baixo das pernas, depois dar um nó na cintura, um outro nó para poder amarrar, e essa vestimenta ficar no formato como se fosse um short, alguma coisa assim, para que pudesse correr com mais facilidade. Isso é cingir. Então cingir os lombos é preparar as vestes para ficar no ponto de correr. Isso significa estar com um pé na terra e outro no céu. Está com um olho na terra, mas o outro olho no céu. Está fazendo as suas coisas da melhor forma aqui, mas com o coração no céu. Pronto para a volta de Cristo. Pronto para fugir do mundo, fugir de Faraó, fugir da corrupção e com foco em Cristo Jesus. Ou seja, eu tenho que cingir não mais os meus lombos, mas a minha cabecinha, a minha mente, a minha mentalidade. Versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, a vossa noia, a vossa mente. A palavra grega de noia em grego é mente, a sua mentalidade. A mentalidade é tudo, meus irmãos. A mentalidade é tudo. A mentalidade faz toda a diferença. Não é à toa que uma das marcas do anticristo é na testa, é na mentalidade. O que marca a geração? Qual é a marca dessa geração? Eles são anticristãos. A academia, a universidade, o sistema de ensino. Hoje, recentemente aqui na Secretaria do Estado de São Paulo, já houve aí uma medida para tirar o antes e depois de Cristo dos manuscritos acadêmicos. Eles já estão fazendo de tudo para tirar a igreja de cenário, de cena. Já existe um anticristianismo. O que falta surgir? Um homem chamado anticristo. Mas o espírito dele já está aí. Já existe um anticristão. E como nós sabemos que esse espírito anticristão existe? Pela mentalidade das pessoas. Porque elas já estão marcadas na testa. Não fique esperando uma tatuagem. Não fique esperando que você vai encontrar um ímpio com o número 666. Não perca seu tempo. Você vai ver nos princípios das pessoas, na mentalidade. É na mente e na mão. Na testa e na mão essa marca. Na mentalidade e em tudo que eles fazem. São reflexos do anticristo. Nós também carregamos a marca. Não a marca da besta. A marca do cordeiro. A nossa mentalidade, a nossa testa já está marcada com a lei de Deus. Nossos frontais já estão marcados com a lei de Deus. Deuteronômio capítulo de número 6. Esta lei estará em teu coração, por entre frontais, entre os teus olhos, como marca em tuas mãos. Nós já temos a marca do cordeiro na testa e na mão. Só que eu tenho que me cingir, eu tenho que usar essa marca. Que marca é? É a lei como mentalidade, a lei de Deus, a Bíblia é a minha mentalidade.
E tem crente que não entendeu isso. Tem crente que é a favor do aborto, tem crente que adora o feminismo, tem crente que não entendeu isso. Tem crente que defende a causa gay, quer ser um simpatizante. São crentes que ainda têm a mentalidade muito parecida com a do anticristo. E aí Apocalipse diz: saiam do meio dela, povo meu, saia do meio dessa Babilônia. Pode ser que aqui dentro tenha algum crente, quase crente, mais ou menos crente, ou não crente, com a marca do Cordeiro. Aliás, com a marca do anticristo, com a mentalidade do mundo. Então, de que maneira nós devemos esperar a volta de Cristo? Com vigilância. Vigilante no sentido de ficar atento aos sinais, vigilante no sentido de preparar a minha mente com a mentalidade cristã, cingir a minha mente com a mentalidade cristã, uma vigilância com foco. Eu tenho que vigiar, mas com foco, com o coração nessa graça, nessa expectativa. Versículo 13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Tem crente que espera, mas não muito inteiramente. O que significa esperar inteiramente? Por mim, Jesus voltaria hoje, que eu estou preparado, que eu estou com ansiedade da volta de Cristo. Você quer que Jesus volte hoje? Ah, pastor, até quero, né? Mas não terminei de construir minha casa, está faltando só o acabamento. Ah, pastor, até quero, né? Mas eu sou noivo, né? Não custa nada Jesus esperar 1 mês, 2 meses, até eu casar, né? Ah, Jesus, até quero, mas falta pouco para eu concluir o meu curso. Seu coração não está inteiramente na graça. Não está. Não está. Você está. Se Deus perguntar para você: posso voltar hoje? Você deseja que eu volte hoje? O que você responderia? E tem alguns crentes que têm uns argumentos espirituais bem nobres. Não, eu tenho que evangelizar algumas pessoas ainda, né? Então, ainda não evangelizei. Teve a vida toda para evangelizar. Ainda não evangelizei. Essa vigilância é uma vigilância com foco. Esperai inteiramente na graça. É na graça, não é nesse mundo. Esse mundo não tem mais graça. Então eu tenho que esperar na graça, porque o mundo não tem mais graça. É só sofrimento. Meus irmãos, toda semana é uma desgraça no jornal. É uma desgraça. É um casal de lésbica que mutila os órgãos sexuais de uma criança. É uma desgraça. E tem crente que não quer que Jesus volte ainda. Não, está tudo bem, né? Até o dia que Deus te tirar da zona de conforto, aí você vai clamar pela volta de Cristo. Você diz que está tudo bem porque você está com seus ganhos econômicos garantidos, sua saúde estabilizada, está tudo bem. No dia que a tribulação bater na sua porta, você vai dizer: ah, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Aí você vai cantar o cântico do Maranata com mais avidez. Meus irmãos, os fundamentos de nossa esperança. O primeiro fundamento é o Evangelho. O segundo fundamento é a vigilância. Vigilar de que modo? Cingindo o entendimento, com foco, e com esse foco inteirado na graça. O terceiro e último fundamento da nossa esperança é a própria graça de Deus. O primeiro fundamento é o Evangelho. O segundo fundamento é a vigilância. O terceiro fundamento é a graça. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Ele poderia ter usado qualquer outro nome: na glória, no novo céu, na nova terra, esperar inteiramente na herança. Mas ele usou uma outra palavra para designar o que seria essa vida eterna: graça. Essa graça é ao mesmo tempo um presente, é ao mesmo tempo algo concreto, que é o novo céu e a nova terra. Mas por que ele escolheu a palavra graça para falar do novo céu e da nova terra? Para ressaltar o aspecto de imerecimento nosso, para ressaltar o aspecto de favor de Deus. Não é à toa que a nossa esperança é pautada na graça. Por isso que Jeremias, quando ele estava em uma profunda angústia, observe o contexto do profeta Jeremias. Ele estava presenciando as mães comendo a carne dos seus próprios filhos, do corpo dos filhos que tinham morrido, porque não tinham o que comer. Olha o nível de desgraça que Jeremias presenciou, de fome em Jerusalém. Fome, sede, escassez de alimentos, perseguições. Aí Jeremias nos diz, no capítulo 3 de Lamentações, versículo de número 19, até o versículo 20. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança.
O que pode te dar esperança nesse mundo caído, podre? O que pode te dar esperança? O versículo de número 22, ele diz: as misericórdias do Senhor. O fundamento da nossa esperança é a graça, são as misericórdias do Senhor, que não nos deixa sermos consumidos. O novo céu e a nova terra é uma graça, a palavra graça significa favor, é um favor que Deus vai nos dar. Se é um favor, é um presente, e Deus não é aquele ser malvado que dá um presente e depois toma de volta, como dizem as pregações arminianas, que Deus dá o presente de salvação e se você não vigiar, Ele toma de volta. Que Deus é esse? Isso é amor? Meus queridos irmãos, a nossa esperança está fundamentada no Evangelho, nossa esperança está fundamentada na vigilância, e a nossa esperança está fundamentada na graça. O novo céu e a nova terra é uma graça que está sendo trazida, e o verbo trazer implica em quê? É um presente, é um presente. Veja como Deus é maravilhoso. Mesmo eu e você sendo pecadores, rebeldes e ruins, quando Jesus voltar, Ele vai enviar os seus anjos nos 4 cantos da terra para trazer presentes para nós. Que presente é? A revelação de Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.